Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você que está aí acompanhando a gente pela internet. Você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. My name is Robert for International Pulso Research. E é um grande prazer ter você aqui para poder ajudar a gente a fazer nosso trabalho no jornalismo independente, a caminho do 5º ano de pura independência no ar. Bom, outra coisa importante, amanhã no primeiro episódio do podcast pela Spotify, você pode acompanhar a gente, clica no programa 30 minutos, 30 minutes, você vai aprender 20 técnicas de como você pode exercer a sua cidadania e participar da melhor forma possível com uma cultura democrática e ajudar o Brasil a caminhar para a nossa revolução. Você também pode se inscrever no Trust, que já está no Brasil, www.trust/revolution.com. Ali você deixa sua mensagem, manda sua foto para que você possa abrir o seu comitê e seguir adiante. A gente vai estar explicando, a gente vai dividir o Brasil em 4, o norte em 4, o centro-oeste em 4, sul, leste, oeste em 4, para que a gente possa ter o maior número de comitê e assim a gente começar uma revolução no Brasil. Lembre-se, uma revolução não é sinônimo de violência e é isso que o Brasil precisa literalmente. Vamos falar um pouquinho sobre os ataques de Jair Bolsonaro, principalmente da mídia, e você tem que estar ligado no que não está acontecendo. Fiz desafio para o Eduardo Bolsonaro, deixei meu telefone até agora, ele não se manifestou. Eu sei que ele está aqui nos Estados Unidos, está fazendo conchavos, ele está se articulando com grandes mineradoras para poder invadir o Brasil e tirar a terra dos indígenas. A gente sabe que semana passada aí, no finalzinho da semana passada, mataram lá um índio, chefe de tribo, e Jair Bolsonaro está querendo desvincular tudo isso por causa do protecionismo e principalmente contra o ódio à questão indígena. Os ruralistas, os latifundiários que estão de olho no ouro, certo? Dessa população. A gente sabe que dentro das reservas indígenas tem minério, enfim, tem vários outros atributos que pode causar uma grande batalha entre os mineradores, os latifundiários, os ruralistas que não pagam, principalmente essas pessoas, e você tem que deixar bem claro para que você possa entender. Essas pessoas que exportam soja, minério, soja eles pagam 0% de imposto. Minérios como manganês, enfim, aço, a Dilma ainda conseguiu taxar em 4%. A gente tem que rever isso. E você que está assistindo aí, tem que entender o que está acontecendo, porque muitas das vezes a mídia no Brasil, que está na mão de 5 famílias que controlam o monopólio no país, não está convergente. Outra coisa importante, o Greenwald aí teve os vistos negados para os seus filhos, que estavam querendo vir aqui para os Estados Unidos para poder visitar a mãe dele, no caso, a avó dos meninos, dos filhos dele, que está com câncer terminal. Então o visto foi negado, ele arrumou uma carta mostrando que realmente na carta existe esse problema de saúde para poder ajudar e eles vão dar entrada novamente. Mas já existe uma articulação aí do governo norte-americano para um próprio americano barrar alguém que realmente está trazendo benefícios para a sociedade, uma pessoa que está contribuindo. E ontem eu estava analisando os seus depoimentos e ele deixou uma frase importante: não importa como, onde e porquê. E você tem que entender. Ele disse que está lutando pela democracia do país dos filhos dele. Essa é a retórica que eu gostaria de deixar para vocês hoje, gente. A gente não pode deixar se levar. Tem muita gente que não conhece nem o Glenn Greenwald do Intercept. Tem muita gente aí no Brasil que não sabe quem que é o ministro da Educação, quem que está cuidando da FUNAI, quem que é o ministro da Economia, porque se afastou da política. Isso foi colocado. A mídia no Brasil, ela envenenou a população. E eu gostaria de falar algumas coisas referente a isso. O Brasil hoje não tem uma imprensa que isenta o proletariado. Pelo contrário, as alternativas de envenenar, distorcer, está na mão dessas 5 famílias que controlam o monopólio, principalmente a Rede Globo, que poderia ter sido estatizada no passado. E não foi. A gente sabe muito bem que a empresa brasileira formal, ela é victuosa, ela é venenal, ela é criminosa.
ela liderou e apoiou e sustentou grandes adventos que aconteceu no Brasil contra o proletariado. E ela apenas o porta-voz do atraso e por si mesmo causa esse atraso. É uma empresa, a imprensa brasileira, ela levou Getúlio Vargas ao suicídio, a destruição e a reputação do JFK, do Kennedy, você que está acompanhando a gente. Ela proporcionou a radicalização do golpe, da ditadura, do AI-5. Ela permitiu e escondeu fatos e torturou militantes políticos da oposição. A própria Constituição tem uma cláusula lá e você tem que entender isso. Entendeu? Você tem que entender isso. Que ela apoia, além de apoiar o golpe, na Constituição, a gente tem que rever isso. Ela deu anistia e justamente essa anistia não foi para poder anistiar esses militantes políticos de oposição. Ela escondeu crimes cometidos pela ditadura militar, além de omitir fraudes e informações, como eu canso de falar para você. Ela ofereceu apoio logístico e veículo para a própria polícia e a política, só para você ter uma ideia. Ela fez aprovar uma anistia, perdoou assassinos de presos que estavam sob a custódia do Estado. Ela editou as eleições diretas quando o país estava pronto para tê-las, literalmente. Ela promoveu uma eleição indireta de caráter conservador. Isso é fundamental, a gente vai estar explicando nos nossos podcasts em 30 Minutes. Ela elegeu Fernando Collor, derrubou depois, e quando ela estava interessada em divulgar o poder, ela fez a parte conservadora. Ela mentiu, manipulou para enfraquecer o politicamente correto, principalmente, lembra do fundador do PDT, Leonel Brizola? Eu era criança, meu pai era militante. Ela fraudou, licituou disputa entre Collor e Lula no segundo turno daquelas eleições. Ela apoiou todos os planos econômicos liberais para afundar o proletariado e empobrecer a nação. Ela comprou a emenda de reeleição do Fernando Henrique Cardoso com Armílio Fraga, juntos dois em casa, tomando chá, comendo bolacha. Fizeram a operação da virada do câmbio, 8 bilhões de dólares para reeleger o príncipe da privataria tucana, que quebrou o Brasil 3 vezes, literalmente. E você, muitas das vezes, não sabe, vendeu a Vale do Rio Doce com o próprio dinheiro do BNDES, com a ajuda da Mary Link, que estava semana passada comprando, e quando o Sérgio Moro estava atacando de um lado, ela estava com Credit Suisse, Bank of America, Chase, JP Morgan e Mary Link drenando a BR. Compraram mais de 70% da BR Brasil e o povo não está sabendo. Criou medo e agravamento da crise econômica para impedir as eleições de Lula em 2002. Reelegeu Fernando Henrique, como eu te coloquei, e quando colocou no plágio o Plano Real para cumprir o papel e afundar o país economicamente. Tentou impedir as eleições populares no Brasil, quebrando a credibilidade. Trouxe o lixo do neoliberalismo com a ajuda do príncipe, novamente, da privataria tucana, que quebrou o Brasil. Fernando Henrique Cardoso, que tem 2 apartamentos, um na Espanha e outro na França. Mentiu, criando denúncias falsas, cumpriu a mentira da maneira factuosa na campanha que elegeu Dilma em 2010. Em 2003, enquanto julgou necessário os atos de protestos violentos manipulados pela direita contra o governo democrático, inventou, analisou, criou, cometeu todas as fraudes e informações possíveis, sequer coisas imagináveis de forçar a vitória aleatoriamente de Aécio em 2014 para colocar Armílio Fraga, que é o coadjuvante junto a Fernando Henrique Cardoso, que fez essa operação do câmbio. Fraude, corrupção. Liderou o PSDB, a oposição conservadora, e das maiores sabotagens, esteve envolvida nas questões econômica, política, cometida por um governo comparável a menos que Vargas. Aliás, os feitos que Getúlio Vargas havia feito. Criou um boicote no governo, no Congresso, no mercado, na queda da popularidade da ex-presidente Dilma. Convocou abertamente, e aplicou em 2015 vários factóides políticos de fake news. Transformou Eduardo Cunha no homem mais poderoso que acabaria por liderar o Congresso, o impeachment da presidente Lula, da presidente Dilma, que conseguiu, e como Obama e outros fizeram pior, ser
concluída, dizimada do seu chamado, da sua responsabilidade como crime fiscal. Pedalada fiscal, milhares de governadores e presidentes fizeram no passado. Por meio das notícias e calúnias, comentários pressionados pelo STF, tentou covardemente afundar e cumprir os papéis contra a Constituição do país, como crime de responsabilidade e por motivos fúteis. A gente viu que eles apoiaram abertamente o golpe, instalando literalmente a forma, enganando a população sobre os verdadeiros efeitos desastrosos da economia, para trazer o Brasil ao retrocesso da década de 80. Inventou, aumentou, injeitou, sustentou com arbitrariedade cometidas contra a população de ideias a favor da Operação Lava Jato e os procuradores de Curitiba. Dedicou-se com a persistência, todos os dias sequer, de criar uma concepção do pluralismo. Essa é a mídia que você assiste no Brasil, para poder atacar a reputação do ex-presidente Lula, que está preso com você, com eu e você, inconstitucionalmente. Induziu o judiciário a condená-lo por crime pelo qual não existe provas até hoje. Nesse momento, a Rede Globo, a mídia no Brasil, defende confirmação de condenação de Lula, que pressiona o TF4 a sujeitar seus interesses. Trata-se com verdade inquestionável qualquer notícia negativa para Lula e esconde seus leitores, ouvintes, telespectadores informações de todos os fatos favorável ao ex-presidente e a sua luta legítima por absolvição. Prepara-se descaradamente para poder colocar um candidato, tentou de todas as formas reproduzir ideias e factóides para poder ter notícias mentirosas, danos que causaram a desgraça do Brasil, a quebra do PIB, a corte, a quebra e o corte da legislação dos pactos federativos e o pacto da União, a democracia e principalmente a Constituição. Inspirou, pelo exemplo, seu vocabulário crescente, grosseiro contra adversários, de linguagens corriqueiras nas redes sociais, tentando mostrar que o Brasil realmente, aleatoriamente, está indo para o caminho certo. Aprovou o golpe de Michel Temer, as pautas de Michel Temer, ajudou no colui na construção de uma base com um governo proto-fascista que eu e você aí nós estamos percebendo, literalmente, que está afundando o Brasil. Esse é o recado de hoje. E o recado que nós daremos ao governo de Jair Bolsonaro, principalmente Sérgio Moro, que afundou o Brasil e vai pagar literalmente. Nós estamos juntos. Nós não estamos sozinhos. Está se crescendo algo diferente no Brasil. Nós não precisamos de representatividade. Nós não precisamos de instituições. Nós iremos à frente com pautas de transformação. Nada visto como no passado. Com ideias, com objetivo, com pautas referente a tudo aquilo que jamais fizemos no Brasil. Para tirarmos o povo, para que nós possamos dar empoderamento e oportunidade para o povo, para que o povo possa construir uma consciência política alternativa, para que o povo possa ter emancipação de exercer literalmente a democracia no país. Se prepara, Jair Bolsonaro, os seus dias estão contados, e da sua família, somente da quadrilha e do chefe da quadrilha, Sérgio Moro. Os dias estão contados, a liberdade de imprensa chegará à frente. E nós iremos triunfar, porque a maioria que está sofrendo já está acordando para esse incidente que colocou o Brasil no grande retrocesso. Don't go away, stick around, Robert for International Postal Research. A gente se vê no próximo vídeo. Amanhã tem live, podcast, 30 minutes. Você vai aprender ali 20 técnicas para você inserir, exercer a sua cidadania. E a partir de amanhã, coloque a mão em massa. Nós estamos juntos. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.